Imagine ir à escola de ônibus como qualquer outra pessoa, mas, de repente, um trem colide violentamente com o veículo, encerrando sua vida em um instante. Nos segundos finais, a única lembrança que Arud teve foi a promessa que fez ao amor de sua vida, de que estaria ao lado dela para sempre. Contudo, ao abrir os olhos novamente, percebeu que não era mais Arud. Agora, seu nome era Ryu, e ele havia sido agraciado por Deus com habilidades extraordinárias. Enquanto sua mente era inundada pelas memórias de Arud, Ryu se perguntava se tudo não passava de uma febre delirante. Antes que pudesse processar, sua atenção foi desviada por alguns homens que invadiram sua casa carregando uma sacola enorme. Um deles zombou, dizendo que ele tinha cheiro de convenção de anime. Sem outra escolha, Ryu foi colher frutas, mas sua mente ainda estava ocupada com a questão de quem era Arud. Ele era Ryu agora, e sua missão era vingar a morte de sua mãe, que foi assassinada diante de seus olhos. Depois de terminar sua refeição, Ryu vestiu suas roupas e foi abordado por um grupo de mulheres que o insultaram, chamando-o de feio e magricela. Uma delas, Célia, se aproximou educadamente e perguntou se ele havia visto sua amiga Flora. Ryu respondeu que nunca a tinha visto, mas Célia, desconfiada, lançou um feitiço mágico para confirmar. Ela então percebeu que uma aura pura e poderosa emanava de Ryu, concluindo que ele estava dizendo a verdade. Em retribuição pelas informações, Célia lhe deu algumas moedas de prata. Ryu, animado, correu para dividir a novidade com seus amigos. Porém, assim que entrou em casa, foi atacado por um assassino que tentou cravar uma adaga em seu peito. O que salvou a vida de Ryu foi o saco de moedas, que caiu no chão e desviou o golpe fatal. Quando estava prestes a encontrar seu fim, uma mulher o chamou de Arud e revelou como usar a magia ilimitada que existia dentro dele. Usando sua aura mágica, Ryu fortaleceu seu corpo e, com um poderoso golpe de palma, lançou o assassino para longe. Ele assumiu uma postura de karatê, algo que aprendeu das memórias de Arud, esquivou-se dos ataques e desferiu um chute no rosto do inimigo. Quando o assassino continuou insistindo no ataque, Ryu torceu o braço dele, quebrando-o. Enfurecido por ser derrotado por um garoto, o assassino tentou mais uma investida, mas Ryu o derrubou. Antes que pudesse finalizá-lo, ouviu o som de uma garota chorando. Foi então que percebeu que o item carregado pelos capangas era Flora, a princesa. Ela implorou para ser salva, mas ao ver o massacre na sala, desmaiou. Sem outra escolha, Ryu a colocou nas costas e a levou até as mulheres que a procuravam. Quando chegaram, a irmã de Flora, Cristina, acusou Ryu de ser o sequestrador e ficou imediatamente agressiva. Sem permitir que ele explicasse, Vanessa apontou uma faca para ele e ordenou que fosse ao castelo para se justificar. Enquanto isso, os cavaleiros capturaram o assassino, mas uma figura misteriosa o matou antes que pudesse revelar qualquer coisa. Já no castelo, Ryu foi amarrado e torturado por Charles, que tentava forçá-lo a confessar o suposto sequestro da princesa. Charles, com sua reputação arruinada por ter permitido o sequestro, descontava sua raiva em Ryu, mesmo sem provas. No entanto, Flora acordou de seu desmaio e contou que Ryu foi quem a salvou, exigindo que ele fosse chamado imediatamente. Enquanto isso, Ryu estava à beira da morte, espancado até não suportar mais. A princesa chegou a tempo de interromper os abusos e questionou o que estavam fazendo com o rapaz que a havia resgatado. Ryu foi libertado, mas seu corpo, quebrado pelos ferimentos, desabou. Célia correu para curá-lo e, ao recuperar a consciência, ele encontrou o olhar preocupado dela. Célia pediu desculpas por tudo que ele sofreu ao tentar ajudar a princesa e informou que o rei desejava se encontrar com ele como forma de agradecimento. Apesar de tudo, Ryu concordou em ir. Dentro do castelo, Ryu se encontra com o rei e toda a família real. O momento, que deveria ser um simples agradecimento, revela o quanto sua relação com a princesa evoluiu. Dias depois, Ryu se prepara para frequentar a escola junto com outros alunos, mas seu primeiro dia não é nada fácil. Ele é intimidado por um colega que debocha de sua maneira de falar. A situação piora quando descobrem que ele ainda não sabe ler, e os colegas continuam a zombar dele. Determinado, Ryu busca aulas particulares com seus professores, e em poucas horas de estudo, compreende os símbolos e conceitos, aproveitando as memórias de sua vida anterior como estudante universitário. Apesar disso, ele se sente triste com a forma como é tratado, mas esconde seus sentimentos. Semanas depois, durante uma prática de espada, o instrutor percebe a técnica única de Ryu e o chama para um treino especial. Ryu utiliza a experiência das memórias de Naruto para lutar, demonstrando habilidades impressionantes. O instrutor, impressionado, sugere que ele se torne um cavaleiro, mas Ryu recusa, decidido a seguir seu próprio caminho. Com o tempo, ele supera os outros alunos em inteligência, mesmo sendo um iniciante. Durante os exames, Ryu obtém uma pontuação perfeita, empatando com a princesa. Isso desperta inveja nos colegas, que o acusam de trapacear. Célia e a amiga da princesa o defendem, envergonhando os detratores. Em meio às dificuldades, Célia se aproxima mais de Ryu, oferecendo apoio e prometendo estar ao lado dele sempre que precisar. O vínculo entre os dois se fortalece. Anos se passam, e Ryu se destaca, sendo convidado a representar a escola em um torneio de artes marciais. No torneio, seu adversário é ninguém menos que o soldado que o torturou anos atrás. Apesar da tensão, Ryu utiliza sua técnica superior e vence a luta de forma magistral. O soldado,
incapaz de aceitar a derrota, tenta justificar seu fracasso, mas é repreendido. A vitória chama a atenção de um homem misterioso, que demonstra interesse em Ryu. No entanto, Ryu ainda luta internamente com as memórias de Naruto e a sensação de não pertencer àquele mundo. Ele confessa a Célia que pretende deixar o país após a formatura, o que a entristece profundamente. Apesar disso, ele promete continuar lutando por seus objetivos. Durante uma atividade de classe, Ryu enfrenta novos desafios, incluindo um ataque de goblins e orcs. Ele salva a princesa Flora de cair em um penhasco, mostrando sua coragem e altruísmo. Embora os outros alunos celebrem sua vitória sobre os inimigos, Ryu se sente distante, ainda lidando com seu isolamento. Enquanto a jornada continua, ele reflete sobre seu propósito, determinado a descobrir onde realmente pertence. Um garoto acusado de habilidades mágicas misteriosas enfrenta uma série de desafios, colegas de classe o culpam injustamente, um monstro imponente ataca, e ele precisa proteger a todos enquanto lida com traições. Embora demonstre coragem ao salvar vidas e derrotar o monstro, é injustamente responsabilizado por incidentes, em parte por ser um órfão sem apoio. Após ser falsamente acusado pela academia, decide partir, mas não antes de se despedir de Célia, a única pessoa que acredita nele. Em sua jornada, Ryu encontra Latifa, uma garota manipulada por um colar de submissão, enviada para matá-lo. Após libertá-la, ele descobre que ela, como ele, pode ser de outro mundo. Apesar de desconfiado, aceita sua companhia. Juntos, enfrentam adversidades e descobrem segredos de seu passado, enquanto Latifa demonstra ser uma alma perdida ansiando por segurança e conforto. Quando chegam a uma aldeia misteriosa, Ryu é inicialmente maltratado, mas logo é acolhido após demonstrações de força e espírito. Ele começa a viver entre os aldeões, aprendendo suas tradições e habilidades mágicas, enquanto forma laços com seus novos companheiros. Durante o Festival do Espírito, Ryu reflete sobre sua jornada, mas as tensões crescem quando as garotas ao seu redor começam a demonstrar sentimentos mais profundos por ele. No entanto, os eventos tomam um rumo inesperado com a aparição de novos perigos, como um grifo e um misterioso ovo de dragão. Ryu continua a navegar pelas complexidades de sua nova vida, equilibrando responsabilidades, descobertas sobre si mesmo, e os sentimentos de outros, enquanto busca um propósito maior em um mundo repleto de magia e intrigas. Enquanto a aldeia desfrutava de uma refeição em conjunto, Úrsula se aproximou do Ryu. Ryu, observando a cena, ponderava se era o momento certo para contar a Latifa sobre sua decisão. Do outro lado da aldeia, Rios, líder de um grupo de soldados, ordenou que descansassem ali durante a noite enquanto ele investigava a área. Antes de partir, entregou um artefato a um subordinado, explicando que isso poderia ajudá-lo a localizar o grupo em caso de problemas. Ele saiu rapidamente, ciente de que os Wyvern estavam se aproximando do local onde seus homens estavam. Enquanto isso, Ryu levou Latifa a um lugar isolado. Lá, ela implorou que ele ficasse para que pudessem brincar juntos, mas Ryu questionou se ela realmente gostava de viver na aldeia. Latifa afirmou que sim, que estava feliz por ter feito amigos próximos. Apesar de sua alegria, Ryu revelou que precisava partir em breve, pois tinha uma longa jornada rumo ao leste. Ao ouvir isso, Latifa fugiu chorando. No mesmo momento, Lady Dazas alertou os aldeões sobre a aproximação dos Wyvern, enviando um grupo de guerreiras para investigar o motivo da reunião das criaturas. Enquanto Rios infiltrava-se na caverna dos Wyvern e armazenava seus ovos em uma caixa especial, as guerreiras localizaram um grifo na floresta. Ao se aproximarem, o homem que montava o grifo ameaçou-as com uma faca e tentou fugir. Durante o confronto, um enorme viver apareceu e atacou, mas Rios conseguiu escapar com os ovos. Latifa, ao voltar para a aldeia, viu um ovo caindo perto dela, quebrando-se e revelando um bebê dragão. Nesse instante, um viver negro surgiu, rugindo de agonia ao ver seu filhote ferido. Ele tentou atacar Latifa, mas Alma salvou, invocando seu familiar para enfrentar a criatura. Infelizmente, os ataques de Alma não foram eficazes, e ela acabou sendo derrubada. Enquanto o viver se preparava para lançar um poderoso ataque contra Latifa, Ryu apareceu e a resgatou. Ele usou novas técnicas espirituais para lutar contra o viver negro. Durante o confronto, Ryu conseguiu derrotar a criatura com um golpe devastador, destruindo-a por completo. Após a vitória, os outros Wyvern recuaram, e Latifa abraçou Ryu, emocionada por ele tê-la salvo. No dia seguinte, ela se desculpou pelo modo como reagiu à sua partida, admitindo que sempre soube que esse momento chegaria. Antes de partir, Ryu recebeu presentes dos aldeões, incluindo uma capa feita com materiais do viver negro, que tinha propriedades mágicas para ocultar seu poder. Latifa prometeu que esperaria por seu retorno, e Ryu partiu em sua jornada. Após dias viajando, ele chegou a uma aldeia onde encontrou pistas sobre seus pais. Lá, descobriu que sua avó paterna, Yuba, estava viva e que já haviam construído túmulos para seus pais. Ryu visitou os túmulos e prometeu honrá-los. Ele também soube que tinha um primo na aldeia, Uri.
Durante sua estadia, Ryu começou a ajudar nas tarefas locais e a estreitar laços com os aldeões. No entanto, conflitos surgiram quando visitantes indesejados ameaçaram a paz do local. Após enfrentar perigos e proteger seus amigos, Ryu decidiu que precisava seguir seu caminho, mesmo que isso significasse deixar a aldeia e as pessoas que havia aprendido a amar. Na primavera, Ryu se despediu de Sayo, uma jovem que havia se tornado sua amiga próxima. Ele a encorajou a ser forte e cuidar da aldeia em sua ausência. Sayo, profundamente abalada, prometeu se tornar mais forte para um dia poder acompanhar Ryu em suas aventuras. Apesar das lágrimas, todos na aldeia desejaram boa sorte a Ryu em sua jornada, confiantes de que ele cumpriria seu destino e, um dia, retornaria. Ela trabalhava incansavelmente durante o dia e à noite e se dedicava a aprimorar suas habilidades de esgrima, tudo para se fortalecer. Quando o festival anual chegou, enquanto todos aproveitavam, Seu chamou Ryu para conversar. Em lágrimas, confessou seu amor por ele, mas Ryu, surpreso, rejeitou seus sentimentos, explicando que logo deixaria a aldeia. Desesperada, Seu implorou para acompanhá-lo, revelando que vinha treinando arduamente para não ser um peso. Ainda assim, Ryu recusou, usando palavras duras que a devastaram. Na manhã de sua partida, Seu estava esperando por ele na saída da aldeia. Apesar do coração partido, desejou-lhe sorte e prometeu se tornar mais forte até seu retorno. Ryu seguiu viagem e, ao chegar à Árvore do Mundo, foi recebido calorosamente por Latifa e os outros. Durante o jantar, compartilhou suas experiências, mas revelou que sua estadia seria breve. Certa noite, Ryu recebeu uma notícia chocante: Célia, uma figura importante de seu passado, estava prestes a se casar em um matrimônio político forçado. Determinado a ajudá-la, Ryu se infiltrou no castelo e encontrou Célia. Embora ela tentasse esconder seus verdadeiros sentimentos, Ryu percebeu sua tristeza. Após uma conversa intensa, Célia admitiu que não queria o casamento, mas temia as consequências. Na cerimônia, Ryu surgiu inesperadamente, enfrentando sozinho os soldados do reino para resgatar Célia. Em meio ao caos, ele a questionou sobre sua vontade, prometendo protegê-la a qualquer custo. Finalmente, Célia declarou que queria fugir com ele. Com essa confirmação, Ryu a levou, desafiando todos, enquanto prometia cuidar dela e realizar seus desejos, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo inteiro. Se você curtiu, deixa o like e se inscreva para mais vídeos como esse. Valeu e até a próxima!